Olá pessoal, Deus abençoe você, sua família e seu lar, em nome do Senhor Jesus. Antes de mais nada, atrasado um pouquinho, mas eu estou aqui também para parabenizar todas as mamães. Deus abençoe. O Dia das Mães foi ontem, mas na realidade o Dia das Mães são todos os dias. Que Deus venha abençoar você mãe, você guerreira, lutadora, você que está ali sempre diante de todas as lutas, muitas das vezes deixando de você para pensar nos seus, naqueles que dependem de você. Que Deus abençoe sua vida, muita força, muita garra, e que os maiores projetos de Deus venham ser derramados na vida de cada mamãe que está aí fazendo parte do nosso canal, que está vendo pela primeira vez, e todas as mamães que estão sob essa terra. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Pessoal, então estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí por toda a interatividade com o nosso canal. Deus abençoe. Lembrando que o momento de reflexão é um momento que nós trazemos aqui para refletir sobre vários temas à luz da Palavra de Deus. Ninguém aqui é professor, ninguém tem... O professor aqui é o Espírito Santo e a matéria é a Palavra de Deus. Então é o que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso. Estamos aqui como aprendizes sobre essa terra, e eu acredito que hoje não vai ser diferente. Então você que não é inscrito, se inscreva aí nos nossos canais. Estamos aí na plataforma TikTok e na plataforma do YouTube também. Se inscreva aí e dá essa força aí para nós, tá bom? Lembrando que quando você se inscreve, você se inscrevendo, você sendo edificado pela mensagem e compartilhando, que é o principal, você é instrumento de Deus para que esse momento de reflexão, essa mensagem, não fique só entre eu e você, alcance mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é esse: o anjo do Senhor ou um anjo do Senhor? A diferença revela quem está falando. Um anjo do Senhor, mensageiro criado. O anjo do Senhor, manifestação divina. Lembrando você que nós também temos aí no nosso canal, recentemente fizemos um momento de reflexão sobre teofania. Então dá uma olhadinha lá, que ficou muito legal, aprendemos muito aí, tá bom? Então a pergunta é assim, ó, ali embaixo ali, para não ficar muita informação. Você sabe reconhecer quando é apenas uma voz ou quando é o próprio Deus falando com você? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte: nem todo anjo do Senhor é igual. Às vezes a Bíblia fala de um mensageiro, outras vezes revela a própria presença de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, a diferença começa na expressão. Na Bíblia existe uma distinção que passa despercebida por muitos. Um anjo do Senhor indica um mensageiro, ou seja, um ser criado, né? Um ser criado. E o anjo do Senhor aparece de forma única, especial, com características divinas. No hebraico do Antigo Testamento, muitas vezes não há artigo definido, como no português. Mas o contexto revela claramente quando se trata de algo comum ou extraordinário. Ou seja, nem toda aparição angelical é igual. E ignorar isso leva à interpretação rasa. Segundo ponto, um anjo do Senhor. Vamos lá. Um anjo do Senhor, um mensageiro criado. Exemplo claro. Vamos lá para o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Que diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: Levanta-te, come. Né? Então aqui nós vemos o que? O anjo serve a Deus. O anjo não recebe adoração. O anjo não fala como sendo Deus. E isso é consistente com toda a teologia bíblica, né? Anjos são servos, assim como diz lá no livro de Salmos. Ó, vamos lá para Salmos. Salmos, capítulo 103, versículo 20. Ó: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força
que guardai os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Né? Então, anjos são servos. São criaturas, não divinos. Ok? Terceiro ponto. O anjo do Senhor. Uma manifestação divina. Agora vamos lá para Êxodo, capítulo 3, versículo 2, 3 e 4, que diz assim: ó, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, S maiúsculo, ó, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Então, e Deus chamou do meio da sarça. Então, assim, aqui acontece algo profundo. O texto já começa com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, não um anjo do Senhor. Mas logo em seguida quem fala é Deus. E ele diz: eu sou. Outro exemplo, vamos lá para Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos pegar bem aqui o contexto. E o anjo do Senhor, né? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Né? Então, o anjo do Senhor fala com Agar e ela declara: tu és Deus que me vê. Né? Outra passagem, Juízes, livro de Juízes, capítulo 13, versículo 18. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Né? Referente aqui aos pais de Sansão, né? Então, maravilhoso remete diretamente à linguagem divina. Maravilhoso. Tanto que está lá em Isaías. É por isso que eu digo, pessoal, a Bíblia ela se completa, diferente do que muitos acham. Ela não se contradiz, ela se completa, ela se responde. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Fácil de entender, né? Quarto ponto, características que diferenciam. Primeiro, um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor fala em nome de Deus, nunca aceita adoração e não se identifica como Deus. E é claramente um mensageiro. O anjo do Senhor é outra história. O anjo do Senhor fala como Deus, recebe reverência, tem autoridade divina, às vezes é identificado como o próprio Deus. E isso não é detalhe, isso aqui é teologia profunda, tá? Quinto ponto. Aí nós vamos aqui para uma questão teológica importante. Muitos estudiosos entendem que o anjo do Senhor é uma teofania, né? Lembrando aí, dá uma conferida num vídeo que nós fizemos recente sobre o que é teofania. Ou seja,
uma manifestação visível de Deus, possivelmente uma pré-encarnação de Cristo. Não gosto de usar essa palavra aqui, mas como se fosse uma aparição do próprio Cristo, vamos dizer assim. E ali em João, por que eu disse que eu não gosto? Porque algumas palavras podem ser muito más interpretadas. Isso dá muito lado para aqueles que vão contra a palavra de Deus, sabe? João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Temos mais. João, capítulo 8, versículo 58. Ó. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E isso conecta diretamente com Êxodo 3. Né? Êxodo capítulo 3. Sexto ponto. O perigo de não diferenciar. Então, tipo assim, se você trata tudo como apenas anjo, você diminui a manifestação divina, você perde revelação profunda do texto e confunde a natureza de Deus. Mas se você exagera e vê Deus em todo anjo, aí é outro problema também. Cria interpretação forçada, perde o equilíbrio bíblico, né? Então, os dois extremos são complicados. Então, o segredo de tudo é deixar o texto falar. Né? 7 ponto. Uma aplicação prática disso, né? Então, vamos lá. Essa diferença nos ensina algo poderoso. Deus usa mensageiros, mas também se revela pessoalmente. Nem toda voz espiritual é de Deus, mas Deus ainda fala diretamente. Né? E o que a gente precisa nesse caso? Discernimento espiritual. É necessário ter discernimento espiritual. Não é algo opcional. Ele é necessário para você discernir o que é, o que não é, o que está acontecendo, o que não está. Né? Porque a gente não vê nos extremos. Achar que todo anjo pode ser Deus né? E quando é Deus, acho que é anjo. Com isso, nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Um anjo do Senhor, vamos lá. Um anjo do Senhor, ele traz uma mensagem. O anjo do Senhor pode ser a própria presença de Deus se manifestando. E a pergunta final é o seguinte: você que está vendo esse vídeo, que está vendo essa reflexão, sabe reconhecer quando é apenas uma voz ou quando é o próprio Deus falando com você? Fica a pergunta aí para você responder no teu coração. Amém? Então, para a gente ver bem a diferença desse ponto e prestar atenção, eu digo por mim. Quantas vezes já li várias e várias passagens e passou batido. Passou batido. E aí quando você entende um anjo do Senhor é um anjo dele. Agora, o anjo do Senhor, aí é uma outra história. E quem sabe o anjo do Senhor esteja falando no seu coração nesse momento, ou Deus pode também mandar um anjo dele para tocar no seu coração. O próprio Senhor, uma manifestação dele, do próprio Deus, anjo do Senhor, tocar no seu coração. Mas para isso você tem que permitir ser tocado. Abrir seu coração. E primeira coisa, sabendo que Jesus é o único caminho para chegar até o Pai, entregar o seu coração com todo o teu vigor e força nas mãos do Senhor. Entregue seu coração nas mãos de Jesus. Entregue de todo o coração, toda a vontade. Se tiver em dúvida, reflita. Não faça algo premeditado ou por emoção. Faça com consciência.
e você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Pessoal, é uma palavra fantástica, cheio de força. Aí eu pergunto para você, foi edificado com essa mensagem? Se você foi, compartilhe. Nos ajude a compartilhar, né? Uma clicadinha só. É a minha petição para vocês, pessoal. Para que compartilhe, né? Sempre estou aqui, comentem, dê a sua opinião e tudo, mas o compartilhar é você fazer a obra sem saber para quem, sem saber quem vai ouvir o teu compartilhamento, quem vai ouvir, mas alguém vai ouvir, porque a palavra de Deus ela tem direção certa, ela não é sem rumo, tá bom? Seja um canal de bênção, né? Estamos juntos aí nesse propósito aí, que o propósito é anunciar Cristo, amém? Pessoal, uma coisa que eu sempre digo e gosto de enfatizar, vamos pedir a Deus discernimento espiritual, para discernir tudo aquilo que provém do Senhor. Seja o anjo do Senhor ou um anjo do Senhor. Nós devemos ter discernimento quem está falando conosco e abre mais um leque aqui, ou quando é nós mesmos. Às vezes nós dizemos assim, Senhor, faça-te a tua vontade, e a dele pode ser diferente da nossa, e a gente usa a nossa vontade como se fosse a dele. Então vamos pedir discernimento espiritual, tá bom? Pessoal, então isso, por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus, e eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Até lá.